Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Patrick Dias e sou seu professor de exatas aqui no canal. Sejam bem-vindos a mais esta aula. Hoje nós falaremos sobre a distância entre dois pontos. Nós demonstraremos a fórmula que nós utilizamos para resolver esse tipo de exercício e posteriormente no próximo vídeo, na próxima aula, nós realizaremos um exercício prático. Vamos lá, pessoal? Distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos, nesse caso aqui, vai ser em um plano cartesiano. Suponhamos que nós temos um plano cartesiano, que ele é composto pelos eixos x e pelo eixo y. E dentro desse plano cartesiano nós temos dois pontos, o ponto A e o meu ponto B. E eu quero saber a distância entre eles. Em um plano cartesiano, a distância entre dois pontos, veja bem, a distância entre dois pontos em um plano cartesiano, ela é sempre dada por uma reta. Nesse caso aqui, essa reta aqui que está em vermelho. Nós podemos chamar essa reta aqui de DAB, que é a distância entre o ponto A e o ponto B. E é essa distância aqui que nós vamos calculá-la. Nós vamos demonstrar a fórmula que calcula essa distância aqui, que é DAB. Ligando os outros pontos aqui no meu plano cartesiano, partindo dessa extremidade até aqui, tomando como referência esse ponto B aqui, e depois partindo daqui e ligando até o meu ponto B, eu consigo ver que eu formei um triângulo retângulo. E quando eu tenho um triângulo retângulo, eu consigo utilizar o teorema de Pitágoras para poder calcular a minha distância do ponto A até o ponto B. No meu teorema de Pitágoras, eu sei que o teorema de Pitágoras ele pode ser escrito da seguinte forma: hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos meus catetos ao quadrado, ou seja, ao quadrado mais b ao quadrado. Qual vai ser a minha hipotenusa aqui no meu plano cartesiano? A hipotenusa ela sempre vai ser o lado oposto ao meu ângulo de 90 graus. Como aqui está o meu ângulo de 90 graus, a minha hipotenusa vai ser a distância de A até B. E eu posso reescrever aqui. Distância de A até B, que é a minha hipotenusa. Eu só elevo ao quadrado de acordo com o teorema de Pitágoras. Agora eu preciso saber quanto vale os meus outros catetos. Quanto vale esse lado aqui e quanto vale esse outro lado aqui. Podemos chamar esse lado aqui de A e esse lado aqui nós podemos chamar de B. Eu tenho que saber quanto vale esses lados para poder jogar aqui na minha fórmula de Pitágoras e elevar ao quadrado. Beleza, pessoal? Nós sabemos, olhando o nosso plano cartesiano, que o ponto A ele tem uma distância correspondente em x e uma distância correspondente em y. E essa distância ela vai ser dada por xa e ya para o meu ponto A aqui. E essa outra distância aqui para o meu ponto B vai ser dado como xb e yb. Partindo desse pressuposto que para cada ponto eu tenho uma distância correspondente em x e uma distância correspondente em y, eu consigo ver de forma intuitiva quanto vale esse lado aqui e quanto vale esse outro lado aqui. Para calcular esse valor, esse lado aqui que nós chamamos de A, que é o meu cateto, né? Eu tenho esse ponto correspondente a essa parte aqui que é ligado à minha horizontal, que é relativo ao xb, e esse outro ponto aqui, que é como nós estamos lidando com o ponto A, ele vai ser relativo ao xa. E a distância entre todo esse espaço aqui, que eu quero saber, vai ser xb menos xa. É sempre do maior para o menor, que é o que está escrito aqui, né? Então, esse lado aqui vai valer xb menos xa. Usando esse mesmo raciocínio para o eixo y, para a parte vertical, eu tenho um ponto correspondente aqui, que é o yb, e tenho um outro ponto correspondente aqui, que é o ya, que é o que está escrito aqui no meu plano cartesiano.
Então essa distância aqui, que é o meu cateto B, ela vai ser a diferença entre YB menos o YA. E esses vão ser os valores dos meus catetos. Agora eu já sei que esse lado aqui vale XB menos XA, e esse lado aqui em Y vale YB menos YA. E agora eu só jogo na minha fórmula de Pitágoras, que esses vão ser os meus catetos. Então, jogando aqui, vou escrever em branco para ser visualizado melhor. Jogando aqui, o meu cateto A vai valer XB menos XA. Eu não posso esquecer que eu tenho que levar ao quadrado, né? Porque eu estou usando o teorema de Pitágoras. Mas o meu outro cateto aqui, que é essa parte do cateto B que nós delimitamos, renomeamos no começo do exercício, vai ser YB menos YA. Só estou reescrevendo. E eu tenho que levar ao quadrado. Quando eu tenho um termo aqui elevado ao quadrado e eu quero saber quanto vale esse termo, ele retorna para o outro lado como raiz quadrada, né? Nós podemos eliminar esse fator aqui como raiz quadrada, passando para os outros termos. Então eu posso reescrever. Eu vou apagar aqui para ficar melhor escrito. Eu posso reescrever essa expressão. DAB é igual a raiz quadrada desse termo aqui. E eu só vou reescrever. XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Como eu eliminei aqui esse expoente aqui, como ele é ao quadrado, ele vira uma raiz quadrada nos outros termos, como eu mencionei anteriormente. Então, eu só reescrevi. A minha distância de A até B, ou seja, do ponto A até o ponto B, que é isso daqui, vai ser dada pela raiz quadrada desses termos aqui elevados ao quadrado. Olhando no meu gráfico aqui, eu já vou ver que eu já tenho esses valores. Em um exercício prático eu vou conseguir explicar melhor. Mas no meu plano cartesiano eu já vou ter esses valores. Então, eu só vou substituir na minha fórmula diretamente nessa expressão aqui e conseguir o meu resultado e calcular a distância entre esses dois pontos. Nós veremos no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa fórmula aqui é importante para resolver esse tipo de exercício. E nós temos duas opções. Ou eu demonstro ela no meu exercício e chego até essa fórmula, ou eu posso memorizá-la e aí utilizá-la diretamente no meu exercício, sem precisar ficar demonstrando. Aí você escolhe o que for melhor para você, de acordo com seus critérios intelectuais. Né? Então, na próxima aula nós resolveremos um exercício prático, onde nós aplicaremos de forma direta essa fórmula aqui, da distância entre dois pontos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar nos comentários. Valeu, pessoal. Até mais.